Hoje vamos falar de uma outra ideia do processo de escrita. Hoje vamos falar o que é redigir, por que escrevemos, o que é escrever e de que maneira a gente vai se atrelar ao texto. Processo da escrita. Senhores, o que é escrever? Escrever é um ato de adequarmos um pensamento nosso numa folha de papel ou em qualquer lugar onde a gente possa registrar esse nosso pensamento. Há uma grande diferença entre a fala e a escrita, que foi o primordial que nos levou a escrever. O problema da fala é que ela, com o tempo, se perde. Vamos fazer um exercício bem fácil. Tente lembrar o que você falou no começo do seu dia. Tente falar, tá? Tente lembrar o que você falou há 10 anos atrás. Aí é que vem a necessidade de escrever, registrar para a eternidade ou para um momento que seja específico no futuro. Se a gente tem conhecimento da Bíblia ou de qualquer outro texto da nossa antiguidade, se deve ao registro que algum autor fez. Por isso que escrever é registrar, é colocar para a longevidade uma ideia de um tempo remoto ou dos nossos tempos. Agora, por que escrevemos? A necessidade da escrita não se deve somente a essa tentativa de registrar. Quando a gente pensa em escrever, a gente pensa também nesse trabalho de compreensão de mundo. Querer mostrar essa sua compreensão de mundo, independente de qual seja, vai se dar pela necessidade de questionar. Se eu ficar somente falando e questionando, esse questionamento com o tempo se perde. Por isso que registrar esse questionamento, e principalmente pelo fato de nós não confiarmos mais na palavra dita de um homem, é que passamos a escrever. Se você pensar muito bem na escritura da casa ou do apartamento em que você mora, ou em um contrato que você vai fazer com algum empregador, hoje em dia você precisa especificamente do texto escrito, do papel. Então por que nós escrevemos? Porque nós não confiamos mais nas palavras dos homens. A palavra dita perdeu o seu sentido com a busca pela modernidade. E o papel se tornou o aliado mais importante para que essa confiança não fosse perdida. Agora vamos falar da escrita ao longo das eras. Vamos entender a escrita rupestre. Imagine, como é que a gente tem conhecimento de que houve uma evolução da espécie humana e que ela conseguiu agregar o raciocínio lógico à sua evolução? Se hoje em dia nós entramos numa caverna, vimos um desenho ou qualquer outra tentativa de passar uma mensagem, aquilo é uma escrita. A imagem de um texto não tem que se resvalar somente na palavra, no termo que nós conseguimos ler, mas sim na mensagem que nós buscamos. Então, quando a gente vê que algum homem na pré-história desenhou um cavalo, desenhou um boi, ou desenhou vários seres humanos à sua volta, tá? A gente já começa a entender que houve um princípio de organização de sociedade. A escrita rupestre foi a forma como o homem, tá? O homem da pré-história, encontrou para mostrar a sua visão de mundo. A gente vê ali aquela organização, se a gente entende aquela organização ou aquele princípio de organização, se vê do que a gente consegue perceber daqueles desenhos. Então a escrita rupestre foi a necessidade de redação, foi a necessidade de mostrar do homem daquela época o que ele já estava pensando. Olha o que eu acabei de falar, a escrita mostra o que nós pensamos. A escrita cuneiforme já nos demonstra que há
há uma organização de sociedade, há uma organização linguística e que os seres que as usam, tá, já conseguem ter um aporte teórico sobre o processo de comunicação. O que é o processo de comunicação? É exatamente esse contato que nós estamos tendo. Eu estou falando a minha mensagem, eu estou mostrando o meu ponto de vista, eu aqui estou mostrando o que é o significado da escrita cuneiforme, e você aí do outro lado está entendendo o que eu estou falando porque eu estou usando língua portuguesa. A escrita cuneiforme já é o princípio de organização de um alfabeto, de estruturas simbólicas que indicam uma vogal ou uma consoante. Para ser mais exato, indicam o uso de um fonema. Se a gente fala o A e desenha o A daquela forma, se deve a esse registro, a essa ideia semelhante do fonema. Os ideogramas é a escrita através de sinais. A gente vai entender o seguinte: a linguagem dos japoneses, o alfabeto japonês, tá? Ou a língua dos chineses, o mandarim, são exemplos, tá, dessa linguagem por uso de ideogramas. Qual é a diferença do ideograma para a linguagem rupestre, já que a gente está falando de símbolos também? Na linguagem rupestre, tá? Na escrita rupestre, a gente encontra o quê? Desenhos de seres. Já no uso de símbolos do ideograma, o que a gente vai encontrar é que cada símbolo tem um significado totalmente específico. Então, toda vez que a gente desenhar aquele sinal, desenhar aquele símbolo, ele vai estar indicando um elemento. Semelhante à nossa escrita, onde a tentativa de encontrar um A, um B, um C mostra um fonema, para o ideograma, aquele sinal mostra uma ideia completa. Essa é a diferença primordial para a gente entender o que é o ideograma e o que é a nossa escrita. Por isso, vamos ver o seguinte texto. A origem dos ideogramas remonta a milênios e o significado deles é muito complexo. O Shodô significa o caminho da escrita e é desenhado pelos calígrafos que imprimem suas características pessoais da mesma forma como um pintor faz com suas telas. E tudo isso sem perder a legibilidade. O desenho de cada ideograma segue uma sequência própria que não deve ser alterada. O Shodô japonês tem origem aproximadamente 700 anos antes de Cristo, vindo da China e Coreia na bagagem cultural dos monges budistas. Através dos séculos foram sendo modificados e depois do século VIII incrementados com caracteres nascidos no próprio Japão. Atualmente existem 3 grupos de caracteres japoneses. No mais antigo, o kanji, cada ideograma tem um conceito completo. O hiragana e o katakana, os outros 2 grupos, comportam-se um pouco segundo os preceitos do alfabeto, formando junções de símbolos. O primeiro para palavras de origem japonesa e o segundo para palavras de origem estrangeira. Agora vamos entender as letras. Como eu tinha feito aqui a diferença entre o ideograma e a nossa escrita se elementa na transposição de um fonema. O A indica aquele símbolo gráfico do A, tal qual o B e o C. A escrita é a forma mais simplificada, tá? E a mais objetiva de criarmos uma mensagem. Você vê, a gente pode muito bem falar que o nosso alfabeto, o alfabeto da língua portuguesa, é exatamente igual ao alfabeto de uma língua inglesa ou de qualquer outra língua que a gente conheça. Só que cada um tem um recurso linguístico específico. Aí a gente já está falando de gramática, de sintaxe, de teorias diversas sobre classes gramaticais. O que a gente está resvalando aqui é a imagem do termo, do fonema e o que ele nos mostra como som. Agora vamos ver a escolha do que a gente vai escrever, a escolha do que escrever. Quando a gente está diante da necessidade de comunicar, a gente cria valores que vão ser importantes ao longo dessa nossa comunicação. Você vê, a comunicação não quer dizer somente escrita. É exatamente o que eu estou fazendo agora, eu estou me comunicando com vocês. Então agora vamos entender o que é a escolha da mensagem. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, estou aqui me comunicando com vocês sobre a questão do que é redigir, do que é escrever e o porquê escrevemos.
falamos sobre os tipos de letras, os tipos de comunicação que o ser humano usa desde a sua pré-história até hoje. A minha mensagem está nessa questão do escrever e de como nos comunicamos. É aí que a gente vai ver que nós vamos entrar na chamada teoria da comunicação. Existe um eu que fala, um eu que recebe, e existe essa mensagem para criar essa comunicação seja estabelecida. Agora vamos entender então como é que se dá esse processo comunicativo. Imagina só, você recebe uma ligação, você atende, alô, você estabelece essa comunicação com o outro lado e a outra pessoa não fala nada. Qual é a ação que você tem? Você desliga o telefone porque você não sabe do que vai falar. Está aí uma das situações que gera o maior problema na comunicação do ser humano. Não saber o que falar. O gaguejar é um reflexo disso. Eu, particularmente, aqui, eu já passei por várias situações dessas. De eu estar comunicando, às vezes eu perco a linha de raciocínio. Isso é normal. Isso, como acontece comigo, também acontece com todos vocês. Estamos falando aqui de um processo normal da comunicação. Então, comunicar é estipular essa tentativa de colocar a mensagem para uma outra pessoa. Olha o que eu acabei de falar. Existe um eu que fala, existe uma mensagem que é algo superior a esse processo, e existe esse outro para receber essa mensagem. Imagina, se eu ficar aqui falando sozinho, vocês vão falar, pô, esse cara é louco, esse cara não regula, esse cara tem sérios problemas mentais. Então, toda vez que a gente vai falando, a gente vai ter um remetente, ou seja, a pessoa que fala, a gente vai ter uma mensagem, certo? Isso é algo superior, que é sobre o que a gente está falando, e tem que existir um receptor. Tanto que imagina só, você está conversando com uma pessoa e existe uma outra pessoa falando do seu lado. São duas mensagens sendo transpostas, são duas mensagens tentando se passar. Por isso que se gera um dos grandes problemas da língua. Toda vez que se fala, a gente só pode ter um remetente, só pode ter uma única pessoa que fala, porque senão as mensagens batem e você não consegue prestar atenção em nada. Então, diante dessa necessidade de comunicar, a gente tem que entender o seguinte, só pode ter um único remetente para vários receptores. Se você for um show de música, vai ter aquele grupo de música, tá, emitindo a música deles, emitindo a mensagem deles, e vai existir toda aquela plateia como receptores. Isso também acontece numa aula, isso também acontece numa conversa de botequim, isso acontece em várias situações, porém é algo primordial da comunicação, um remetente para vários receptores. Tem que ter no mínimo um receptor, claro, porém podem ter vários receptores. É daí que a gente entra num outro detalhe da mensagem. A gente pode jogar essa mensagem, como eu estou fazendo aqui, essa mensagem mais objetiva, mais clara, mais exata, como eu posso remodelar a minha mensagem. Eu posso usar um contexto para isso. Agora, imagine se você fosse chamar a atenção de uma pessoa que não entende a língua que você fala. Olha o problema. Imagine que você está, vamos supor que você esteja na China, lugar bem longe, na região de Feizabad, bem ao norte da China, tá? E você quer falar que você está com fome. Uma coisa bem simples, eu queria um biscoito. Como é que você vai falar isso para alguém que não entende a sua língua? Olha o problema. Ou você gesticular, mostrar que está querendo comer, está querendo uma rosquinha, ou o que seja, tá? Mas você ia ter um lapso, você ia ter uma lacuna na comunicação. Por quê? A gente precisa desse código. Qual é o nosso código aqui? Se vocês estão me compreendendo, é porque vocês entendem língua portuguesa. Mas imagine se eu usasse aqui qualquer outra língua. Se eu usasse o francês, o aramaico, ou até mesmo o famosíssimo javanês. A gente ia ter um sério problema comunicativo. Porque vocês iam olhar eu aqui gesticulando, eu mostrando aqui a minha mensagem, e vocês não iam entender nada. Neca de pitibiriba. Agora, como é que você consegue entender esse termo que eu acabei de usar? Neca de pitibiriba. Gente, neca de pitibiriba quer dizer nada mais, nada menos do que nada. Você percebeu pelo contexto que eu criei. Olha de novo a imagem do contexto. Eu, com a minha mensagem, trabalhei essa mensagem não somente nesse campo mais objetivo, como eu estou fazendo agora, certo? Trabalhei ele num certo tom de metáfora, tá? Num embelezamento da palavra. E você percebeu que neca de pitibiriba não quer dizer nada. Então, gente, aí é que a gente vai entender a questão das funções da linguagem. Funções da linguagem, tá? É a forma da gente denominar esse tipo de ideia que eu dei aqui. Você vê, eu estou falando, função denotativa ou emotiva, certo? É o eu, a gente vai ter o uso desse eu. Tá? Função fática, olha o que eu acabei de falar, função fática, é esse
chamar a atenção. Gente, olha para cá. Galera, olha para mim, certo? Isso é fático, tá? Esse galera, esse gente que eu acabei de usar, é uma forma de eu chamar essa atenção. Você vê, a mensagem eu posso tanto usar a ideia mais referencial, olha o que eu acabei de falar, função referencial, por ela ser objetiva, vamos falar das orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas, reduzidas de gerúndio. Essa é a nossa referência. Eu vou explicar para vocês o que são as orações. Eu vou falar para vocês como a gente vai classificar essas orações. E por aí a gente segue, certo? Agora, eu posso muito bem trabalhar essa referência, certo? Trabalhar essa mensagem pelo tom do contexto, o que a gente vai chamar de função poética. A linguagem exerce função poética quando valoriza o texto na sua elaboração, ou seja, quando o autor faz uso de combinação de palavras, figuras de linguagem, exploração dos sentidos e sentimentos, expressão do chamado eu lírico, dentre outros. Aí eu falo dessa tentativa agora de convencer, tá? De convencer esse receptor. Eu posso muito bem falar agora dessa forma da gente chegar ao outro lado, tá? A essa outra pessoa, a essa pessoa que a gente precisa convencer. Vamos falar agora da função conativa. A função conativa é aquela função onde o remetente, tá? Impera, literalmente, impera sobre o receptor. Você já deve ter visto propagandas como beba Coca-Cola, olha como é que ordena, olha como é que impera. Compre batom, olha como é que impera. Ou então, faça isso para mim, certo? Estou usando o quê? O uso desse verbo no imperativo, tá? Desse verbo no imperativo afirmativo, e que dá uma ordem ao receptor. Você já deve ter escutado o professor de vocês falando assim, vamos lá, gente, copiem. Olha como é que o termo copiem é um termo que impera. Qual é a sua ação? Você vai pegar a caneta, vai abrir o caderno, vai fazer a anotação que ele quer. Senhores, vou ditar, copiem. Você vê, a situação aí, tá, indica essa conação, ou seja, essa imperação do remetente para o receptor, para esse outro lado que recebe a mensagem. Agora vamos falar da função que usufrui o código. Você vê, se nós aqui estamos nos compreendendo, é porque a gente está usando a língua portuguesa. A língua portuguesa é o nosso código primordial, mais necessário para que a gente se comunique. É daí que a função metalinguística, ou chamada metalinguagem, é aquela que vai usar o código, certo? É aquela que vai fazer o uso da língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. Você vê, eu estou aqui tentando me comunicar, eu estou aqui falando para você, usando a língua portuguesa, fazendo uma análise da língua portuguesa, do processo de escrita usando a língua portuguesa. Você vê, isso tudo é metalinguagem. Isso aí que eu estou mostrando para vocês é uma forma da gente compreender o código que nós usamos. Claro, cada um tem a sua forma de escrever, cada um tem a sua forma de falar. Porém, todos nós vamos usar a língua portuguesa. Agora vamos ver uma enquete. Você costuma escrever e-mail, mandar carta? Não. Não gosta de escrever? Não gosto. Na tua opinião, para que serve a escrita numa era em que a comunicação verbal, né, é tão fácil? Eu acho que serve e é muito importante, porque pode passar cultura, sentimentos, expressões que às vezes você falando com a pessoa você não consegue, assim. Sem contar que é uma coisa que dura muito mais tempo, que você pode guardar ao longo da história. Você costuma mandar cartas? Sim, cartas sim. A escrita serve para muita coisa, para deixar marcadas as coisas que você fala, que nem história, essas coisas, assim, é muito importante a escrita. Eu acho que bem mais do que a fala só, porque a escrita fica marcada, né? Você costuma escrever carta, mandar e-mail? Sim. Com que frequência? Diária. Todo dia você manda e-mail? Sim. E cartinha, assim, pelo correio? Cartinha não, tá mais em desuso. E para que serve a escrita, na tua opinião, numa era em que a comunicação verbal é tão fácil? Basta telefonar, ligar no celular? Bom, eu trabalho com direito. Então, principalmente até mesmo para você estar definindo as relações e postulando essas relações, né? De você ter para o futuro uma prova concreta de algo que foi acertado, enfim, em virtude de algum tipo de acordo. Um registro, um documento. É um documento. Escrever carta, mandar e-mail. Com certeza.
E manda pra alguém? Mando. Manda pra quem? Minha namorada. Com que frequência? À noite, todos os dias. Então se considera que a escrita é importante? É muito importante, com certeza. E para que serve a escrita numa era em que a comunicação verbal, né, um simples telefonema já resolvia a tua situação, né? Para que serve a escrita nesse caso? Eu acho que mais para sabedoria, saber um pouco do passado, do presente, cultura, né? Praticamente cultura. Escrever é um processo ininterrupto de casar palavras. Isso aqui, esse detalhe agora, é um conselho que eu dou a vocês, tá? A gente tem que ver que a gramática, ela deve ser usada a todo instante. As regras da gramática, tá, são um aliado para a gente compor um texto. Então, escrever é realmente um processo de casar palavras. Quando a gente está escrevendo, a gente está adequando a nossa mensagem ao nosso leitor. Com isso, tá, as palavras têm que refletir na exatidão o seu pensamento de autor. Então, quando for escrever, tente encontrar a palavra que melhor se adeque ao seu texto, que melhor se adeque à sua ideia, para que transmita com toda clareza e sinceridade a sua mensagem para o leitor. Agora, vamos ler um texto chamado Dentro da Noite, que reflete a ideia de um relacionamento e principalmente o relacionamento que a pessoa tem com o seu pensamento. E veja como é que esse pensamento é muito bem descrito e como ele é embelezado. Você corria por dentro. Eu corria por fora. Você em pista de grama. Eu em pista de areia. Você era uma égua de raça, meu amor. E se chamava Helena de Troia. E eu era um cavalo de criação nacional. E meu nome era Black and White. Não, ninguém nos montava. Corríamos libertos por uma campina. Desaparecemos debaixo das árvores do bosque. E além desse descampado, sentimos, sem dizer nada, com os nossos olhos ternos e grossos de cavalo, que o mar ao longe estava batendo e tremia. As ondas se empinavam em desafio, crinas de espumas eriçadas relinchando no vento. Era um mar mais estranho que o mar. Cavalos de água se erguiam e desmanchavam. Nós corríamos de encontro a ele em um galope igual. Sim, sei perfeitamente. Qualquer Freud de porta de venda pode explicar o meu sonho. Mas nunca poderá roubá-lo. Os dois livros que eu indico para vocês são os seguintes. O livro de Manuel Pinto Ribeiro, Gramática Reflexiva, que é uma gramática muito boa, tá? Da editora Metáfora. E o livro de José de Nicola e Hernani Terra, Gramática, Literatura e Redação, da editora Scipione, que é um livro completo em sua magnitude. Até a próxima.